Api, obrigado por participar aqui do nosso encontro, né? Foi o Bernardo Api, junto com os outros membros do CECIF, que criaram a concepção da PEC 45, a proposta de reforma tributária da Câmara, que voltou a andar, né, no Congresso, e sua luta pela reforma tributária vem desde 2003, quando ocupou a função de secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. A Api acredita que, se o Congresso aprovar uma boa reforma tributária, haverá um ganho de até 20% do PIB. Ou seja, os brasileiros podem melhorar até a sua renda em até 20% se fizerem a reforma certa, né? O Api é economista, formado pela USP, mestre pela Unicamp, e desde 2015 ele lidera o Centro de Cidadania Fiscal, um grupo de pensadores voltado para o aperfeiçoamento do sistema tributário. Nessa nossa conversa, ele vai explicar por que a base da PEC 45 pode ser o melhor projeto de reforma tributária para o Brasil, com impacto positivo para a indústria, né, e beneficiar quem produz no setor de transformação. A minha pergunta é por que o Brasil precisa de uma reforma tributária com urgência, né, e como essa reforma tributária melhora a competitividade da indústria. Já que estamos aqui, são 6.700 empresários do CIESP, que estão em todo o estado de São Paulo, né, que gostariam de saber e te ouvir e um esclarecimento melhor sobre esse tema. Bom, sem mais nada, Roriz, obrigado com o convite para participar desse debate, agradecer à CIESP a oportunidade, o CIESP a oportunidade de participar desse debate. A grande questão as pessoas têm que entender o quanto as distorções no sistema brasileiro de tributação de bens e serviços prejudicam o crescimento da economia brasileira. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder entender a relevância da reforma tributária. O sistema que nós temos hoje, que é um sistema baseado na fragmentação da base de incidência entre vários tributos, nós temos PIS, COFINS e IPI federais, temos o ICMS estadual, temos o ISS municipal, enquanto que a grande maioria dos países do mundo tem um único imposto sobre valor adicionado, que quando é bem desenhado tributa o consumo de bens e serviços. Esse modelo brasileiro, ele tem uma série de consequências que prejudicam o crescimento da economia. Então, eu vou mencionar algumas são mais aparentes e os empresários conhecem muito bem, algumas são menos aparentes e os empresários talvez não conheçam tão bem. O que é mais aparente? O que é mais aparente é a complexidade do sistema atual. Nós temos uma multiplicidade de tributos, cada um desses tributos tem uma legislação extremamente complexa, e a complexidade da legislação inevitavelmente leva a diferenças de interpretação entre os contribuintes e os fiscos. Consequência, nós temos, por conta da complexidade, o sistema em que o custo burocrático de pagar imposto, que a gente chama de custo de conformidade ou custo de compliance, é o mais alto do mundo, segundo o estudo do Banco Mundial, não só segundo o estudo do Banco Mundial, mas também tem um estudo de algumas universidades alemãs com 100 países, em que coloca o Brasil como o 100º país em termos de complexidade do sistema tributário. E isso tem custos, obviamente, custos burocráticos, não só para as empresas, mas para o próprio fisco. Serviço público, a gente está pagando para servidores públicos fazerem um trabalho desnecessário por conta da complexidade do sistema tributário, e isso tem consequências em termos no nível de contencioso tributário no Brasil, que provavelmente também é o recordista mundial. A gente não tem uma comparação completa entre todos os países de contencioso administrativo e judicial, mas tem um levantamento feito recentemente pelo INSPER que estima que a soma de todo o contencioso administrativo e judicial da União, Estados e municípios relativo a matérias tributárias no Brasil ultrapassa 5 trilhões de reais, o que dá quase 75% do PIB brasileiro. É verdade que dentro desse valor tem créditos podres, deve ter aí perto de uns 30% do PIB de créditos podres, mas ainda assim temos mais de 40% do PIB brasileiro de contencioso tributário, de fato, o que tem várias consequências. Uma das consequências, obviamente, é o próprio custo do contencioso, pagar advogado, pagar para poder se defender nesse contencioso, mas tem um segundo efeito. E esse segundo efeito é a insegurança jurídica. Quando uma empresa vem investir no Brasil,
e ela vê que uma empresa semelhante a ela está com, sei lá, 50% do patrimônio líquido em litígio em matérias tributárias, o que uma empresa faz nessa situação? Ou ela não investe, porque afinal o risco que ela está correndo é muito alto, ou ela investe com uma margem mais alta para compensar esse risco que ela está correndo no Brasil e não está correndo em outros países, e isso tira a competitividade do Brasil. O risco não só é custo, não só gera insegurança jurídica, não só prejudica o investimento, mas o risco tira a competitividade. É importante a gente entender isso, porque para poder compensar o risco, você tem que operar com uma margem maior do que outros países operam. E isso tudo acaba tendo efeitos muito negativos para o crescimento da economia brasileira. Então, essa é uma primeira parte que é mais visível. Tem uma segunda parte que é visível também, que é a cumulatividade do sistema de tributos indiretos no Brasil. O que é cumulatividade? Como é que os outros países do mundo tributam o consumo de bens e serviços? Através do imposto sobre valor adicionado. O que é o imposto sobre valor adicionado? É um imposto não cumulativo, que incide em todas as etapas da cadeia de produção e comercialização, normalmente pelo regime de crédito fiscal, que é o regime do ICMS, quer dizer, o que você vende tem débito, o que você utilizou na sua atividade produtiva dá crédito, mas um bom IVA, para funcionar bem, ele tem que ter algumas características. Primeira característica é você tem que ter crédito completo. Tudo aquilo que você utiliza na atividade produtiva tem que dar crédito, o famoso crédito financeiro. Segunda característica, ele tem que ter uma base ampla de incidência, porque você não tem como ter uma tributação não cumulativa se você fragmenta a base de incidência entre vários tributos. Quem paga ISS não gera crédito para contribuinte de ICMS, quer dizer, se um contribuinte de ICMS adquirir um serviço, o ISS é totalmente cumulativo, mas mesmo que o ISS fosse não cumulativo, se um contribuinte de bens e serviços adquirisse um serviço, não teria crédito. Assim, da mesma forma que um prestador de serviço, quando compra uma mercadoria, não recupera o crédito do ICMS. Então, a mera fragmentação da base de incidência rompe com a não cumulatividade. Ela quebra com a não cumulatividade, além de gerar um enorme problema de classificação. No Brasil, a gente está até hoje discutindo se software e streaming pagam ICMS ou ISS. Absurdo. Tem decisões já transitadas em julgados de que aluguel de bens móveis não paga nem ICMS nem ISS, quando é uma atividade econômica, deveria ser tributada como qualquer atividade econômica. Então, base ampla de incidências, não cumulatividade plena, tributação do destino, isso é muito importante, porque quando você cobra um tributo na origem, você está tributando a produção, você não está tributando o consumo. Tributação no destino. Então, quando é operação entre países, a tributação do destino normalmente é implementada via desoneração das exportações, mantendo o crédito, e tributação das importações de forma semelhante à da produção nacional. Mas é possível adotar modelos diferentes. Em alguns casos, na Europa, por exemplo, eles têm lá o que eles chamam de Minimum One-Stop Shop. Às vezes você vende alguns serviços prestados de um país para outro país, o país de origem tributa e transfere o recurso para o país de destino. Se adotou o princípio de destino, embora não tenha tido alíquota zero nessa operação. O que é importante no princípio de destino é que a operação entre jurisdições, o imposto pertence à jurisdição de destino. Isso é que é o relevante dentro do princípio do destino. Há um consenso entre todos os especialistas de que os melhores IVAs do mundo têm as regras mais homogêneas possíveis. E quando eu falo regra homogênea, é não ter benefício fiscal, ter o mínimo possível de regime especial. Não tem nenhum país do mundo que não tenha nenhum regime especial, mas o mínimo possível de regime especial e, idealmente, uma única alíquota para o imposto. São poucos os países que, de fato, têm uma única alíquota para todas as operações com bens e serviços. Isso acontece na Nova Zelândia, mas são poucos. Mas a grande maioria dos países que criaram IVAs nos últimos 35 anos, a grande maioria desses países tem uma única alíquota positiva. Então, você tem uma alíquota positiva e tem casos de alíquota zero e isenção, sem recuperação de crédito, mas uma única alíquota positiva. E a grande vantagem de ter uma única alíquota é que você evita o problema da classificação. Porque quando você tem diferenciação, você tem problema de classificação. Toda vez que você tem um problema na classificação, você tem custo, você aumenta o custo de compliance e você aumenta o contencioso. É inevitável, é inevitável. Só para vocês terem uma ideia, na Suécia, que seguindo o padrão da União Europeia tem 3 alíquotas positivas, o fisco da Suécia estimou que a adoção de uma única alíquota positiva reduziria o custo de compliance em 30%.
Isso na Suécia, que tem uma propensão ao litígio muito menor que o Brasil. Tá certo? Certamente no Brasil esse efeito é maior do que é na Suécia. Então, essas são as características de um bom IVA. Base ampla de incidência, crédito amplo, tudo que é utilizado na atividade produtiva gera crédito, que a gente chama de crédito financeiro, tributação no destino, regras o mais homogêneas possíveis e, obviamente, ressarcimento rápido de crédito. Se algum contribuinte, como um exportador, acumula um saldo credor, o governo devolve rapidamente esse saldo credor para o contribuinte. Bom, o Brasil foge completamente desse padrão. Consequências, como eu estava dizendo antes, além da complexidade, além do contencioso, que resultam do custo de burocrático pagar imposto e do contencioso, nós temos uma enorme cumulatividade no sistema tributário brasileiro. Temos tributos, essa cumulatividade resulta da própria fragmentação da base de incidência, ela resulta da existência de tributos puramente cumulativos, como é o caso do ISS, mas ela resulta também de muitas falhas no sistema de recuperação de crédito que nós temos nos tributos não cumulativos. Então, todo mundo sabe que, no caso do ICMS, aquilo que a gente chama de bens de uso e consumo não gera crédito. São casos absurdos, assim. Outro dia eu estava falando com uma empresa que produz móveis, em que ela não consegue recuperar o crédito ICMS da lixa que ela compra, porque a lixa não é incorporada fisicamente no móvel. Tá certo? Quer dizer, é uma coisa completamente maluca o modelo que a gente tem de restrições ao crédito. Temos muitos problemas no PIS/COFINS também, questionado judicialmente, mas temos muitos problemas no PIS/COFINS. E a consequência dessa cumulatividade, ou seja, imposto que você paga ao longo da cadeia e não recupera, a consequência dela é que, enquanto num bom IVA, embora você recolha o imposto ao longo da cadeia, você desonera completamente exportações e recupera o crédito, e você desonera investimentos, não necessariamente via alíquota zero, o mais comum é tributa e devolve rapidamente o crédito para a empresa que adquiriu o bem de capital, mas é possível sim usar a alíquota zero também. Você desonera completamente exportação e investimento, e portanto, no fundo, você está tributando só o consumo, porque a soma de tudo que é produzido ou importado por um país ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva, que é o investimento. Se você desonera exportação e investimento, está tributando apenas o consumo. Então, o IVA é um imposto não cumulativo, que, por suas características, ele, na verdade, tributa apenas o consumo. No Brasil, por conta da cumulatividade e por conta de falhas no modelo de devolução de créditos no investimento e na exportação, nós estamos tributando também o investimento e a exportação, e não é pouco. E essa tributação do investimento e da exportação tem consequências. Ela tem que consequências? Ela tem a consequência de aumentar o custo dos investimentos. Então, portanto, no Brasil a gente investe menos por conta da insegurança jurídica gerada pelo sistema e investimos menos porque nós estamos onerando os investimentos. Essa que é a verdade, porque pagamos impostos ao longo da cadeia que não foram recuperados. Ou porque, no caso do ICMS, se uma empresa compra uma máquina, ela recupera o crédito em 48 meses sem correção. Tá certo? Estamos tributando as exportações, por conta da cumulatividade, impostos que foram pagos na cadeia e não foram recuperados, e por conta da enorme dificuldade de recuperação de crédito por um exportador, seja no caso do ICMS, seja no caso do PIS e COFINS. Então, resultado disso, investimos menos, crescemos menos, perdemos competitividade, crescemos menos. Essa é a consequência. E tem um terceiro fator, então, além da complexidade e o efeito que ela tem sobre custo de conformidade e contencioso, além da cumulatividade que onera investimentos e exportações, temos um terceiro fator, que é a distorção da forma de organização da atividade produtiva. O empresário sempre vai organizar a sua atividade de forma a reduzir o custo total, que é o custo econômico, que é o custo de trabalho e capital da atividade produtiva dele, e o custo tributário. No Brasil, em função dessa monumental quantidade de tratamentos diferenciados de exceções, as distorções no custo tributário afetam muito as decisões de como organizar a produção. E isto tem um efeito muito negativo sobre a produtividade. Vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, mais claro, a própria cumulatividade. Então, uma empresa, por exemplo, precisa de um software. Ela pode contratar um terceiro para fornecer o software para ela, e esse terceiro vai pagar ISS, vai pagar PIS/COFINS cumulativo, possivelmente, e não vai dar crédito para ela, tá certo? Ou ela pode desenvolver internamente o software.
Então vamos dizer que é 5% de ISS, tem 65% de PIS/COFINS, 8,65% que o terceiro paga e ela não recupera de crédito. Vamos supor que ela é 5% menos eficiente para desenvolver o software do que o terceiro. Estou dizendo assim, se não fosse a tributação, seria 5% mais barato ela contratar o software do terceiro do que desenvolver internamente. Ainda assim, ela vai optar por desenvolver internamente. Por quê? Porque ela está economizando nos tributos, mas a empresa está maximizando, sim, o seu lucro, mas o país está gastando mais trabalho, mais capital para fazer algo que ela poderia fazer de forma mais eficiente através de um terceiro. Vou dar outro exemplo. Centro de distribuição. As empresas no Brasil não montam centro de distribuição onde minimiza o custo de logística, que é o racional. Pensa no mundo sem imposto indireto. Onde você vai montar o seu centro de distribuição? Você vai montar ele onde você minimiza o custo de logística, é óbvio. Aqui no Brasil não, as empresas montam centros de distribuição onde ela tem o melhor benefício tributário. De novo, do ponto de vista da empresa faz sentido, do ponto de vista do país não faz sentido. Por quê? Porque a gente está gastando mais caminhão, mais combustível, mais caminhoneiro, mais estrada para levar o mesmo produto para o mesmo consumidor final. E isso é consequência de distorção no sistema tributário, é perda de produtividade. Significa que com a mesma quantidade de capital e trabalho que eu tenho, eu produzo menos bens e serviços finais. Essa é a consequência das distorções que a tributação no Brasil induz nas decisões de investimento, nas decisões de alocação, de organização da produção. E esses efeitos são muito grandes, muito grandes. No Brasil é muito mais barato construir um prédio de concreto armado, porque você tributa o grosso do valor é adicionado no canteiro de obra, e a construção civil paga PIS/COFINS cumulativo e paga ISS, do que fazer a mesma obra com uma estrutura pré-fabricada. Porque na estrutura pré-fabricada o valor é adicionado na fábrica e paga ICMS e paga PIS/COFINS não cumulativo. A diferença pode superar 10% do preço do valor adicionado no canteiro de obra, na construção ou na indústria. Ou seja, induzimos a escolher uma forma de organização da produção que provavelmente não é a mais eficiente. Ou seja, com a mesma quantidade de capital e trabalho que eu construo 10 prédios, eu talvez pudesse estar construindo 11 prédios no Brasil, mas eu construo só 10 prédios porque a estrutura tributária me induz a fazer uma opção que é menos eficiente. No fundo, essa é a consequência. Esses só são os exemplos, tá, pessoal? Qualquer diferenciação na tributação que você pega, você consegue reproduzir esse tipo de distorção. Consequência de tudo isso, e aí, Roriz, desculpe, eu demorei aqui na minha fala, mas eu acho que esse ponto é extremamente importante para as pessoas entenderem por que a reforma tributária é importante. A consequência de tudo isso é uma enorme perda de potencial de crescimento do país. Uma parte por conta de uma menor taxa de investimento, porque a gente investe menos do que poderia investir por conta das distorções do sistema tributário, e uma parte por conta de uma redução da produtividade. A produtividade total dos fatores e a produtividade do trabalho do Brasil são menores do que poderiam ser por conta dessas distorções no sistema tributário. E esses efeitos são muito grandes, esse é um ponto importante. Tem um estudo do economista Braulio Borges, que está disponível inclusive no site do Centro de Cidadania Fiscal, em que ele estima que a solução de todos esses problemas, ou seja, se o Brasil, em vez de ter PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, tivesse um bom IVA, isso aumentaria o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos, e 24 pontos percentuais no longo prazo, o grosso do efeito em 15 anos, considerando apenas os efeitos diretos, os efeitos de aumento da taxa de investimento e de aumento da produtividade. Quando a gente considera os efeitos indiretos, que resultam do fato de que o maior crescimento, na verdade, melhora a perspectiva de solvência do setor público, e isso se reflete numa menor taxa de juros de longo prazo, isso acaba tendo mais cerca de 10 pontos percentuais, um pouco mais de 10 pontos percentuais adicionais nesse potencial de crescimento da economia brasileira nesse horizonte de 15 anos. Então, nós estamos falando 20 pontos percentuais a mais de PIB em 15 anos, considerando o efeito direto, um pouco mais de 30% a mais de crescimento da economia brasileira em 15 anos, considerando os efeitos diretos e indiretos. Então, no fundo, quem é que se beneficia disso? Todo mundo se beneficia disso, todo mundo. Os empresários se beneficiam porque, se eles têm um nível de atividade maior, o lucro deles é maior.
falando aqui em termos reais, o poder de compra do lucro deles vai ser maior do que é hoje. Os trabalhadores se beneficiam porque o aumento da renda vai acabar beneficiando os trabalhadores também, então eles vão ter aumento da renda deles próprios. E o próprio governo se beneficia. O governo se beneficia porque se você mantiver a carga tributária e o PIB crescer mais, você vai arrecadar mais. Aliás, é a forma virtuosa de arrecadar mais, não é aumentando a carga tributária, é aumentando o crescimento da economia brasileira. Então, no fundo, todo mundo se beneficia desse maior crescimento da economia brasileira. E nós estamos falando de um efeito que é grande. Considerando só efeitos diretos, estamos falando em média, cada brasileiro ser 20% mais rico daqui a 15 anos do que seria sem a reforma tributária. Então, acho que esse o motivo pelo qual é fundamental ter uma boa reforma tributária, Roriz. E agora, só dá para ter uma boa reforma tributária corrigindo todos os problemas da tributação indireta. Não tem uma boa reforma tributária sem corrigir o problema da fragmentação da base de incidência, sem incluir ICMS dentro da reforma tributária, como o governo às vezes dá a entender que é o projeto dele. Não tem, assim, se você fizer uma reforma só do PIS/COFINS é ruim? Não, ruim não é. Para resolver quanto por cento dos problemas? Vai resolver 10% dos problemas? Em vez de a gente crescer 20% a mais em 15 anos, a gente vai crescer 2% a mais em 15 anos? Esse é o resultado. Tá certo? Se quiser crescer 20% a mais em 15 anos, tem que ter uma reforma ampla. O API, o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, ele levou em consideração toda essa discussão em cima da PEC 45 e da PEC 110. Então, o que ele propõe é em 6 anos, nos 2 primeiros anos, os impostos federais, o PIS/COFINS, seria criado aí um IBS, né? E nos 4 anos seguintes seriam os impostos estaduais e os impostos municipais, tá? Você tendo uma alíquota só para todos, como você falou. Também ele fala com relação ao IPI, que seria substituído aí por um imposto seletivo, né? Então, isso vai muito no encontro aí, tudo que a PEC 45 apresentou. Tá? Agora, a proposta do ministro Paulo Guedes, e aparentemente, né, tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, tá? Era fazer essa reforma em 4 fases, né, que para nós é muito preocupante. Segundo o que a gente lê, porque o governo fala muito na reforma tributária, mas ele até hoje apresentou muito pouco do que seria, né? Você teria também um CBS, né, que é o PIS/COFINS, iniciaria com o PIS/COFINS, teria depois a questão do IPI, por um imposto seletivo, que no caso do governo ele chama de impostos do pecado. Depois essa questão aí de um imposto financeiro que iria cobrar das vendas pela internet, que também a gente não sabe o detalhe. Tendo em vista tudo isso, né, você acha que ainda é possível a gente fazer uma reforma tributária no Brasil esse ano? Dá para a gente, depois de 30 anos de discussão, dá para a gente convergir para uma reforma tributária esse ano? Eu acho que sim. Acho que o parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro, na verdade, já tentou contemplar as principais resistências da proposta, inclusive incorporou várias demandas do governo, tá certo? Então, ele incorporou demandas do governo em que sentido? Por exemplo, na transição mais rápida do PIS/COFINS, que é uma demanda do governo, não é o ideal. O ideal, do ponto de vista da transição, seria ter uma transição de todos os tributos juntos. Pode ser num prazo mais longo, como estava na PEC 45, pode ser nos 6 anos, como está propondo o Aguinaldo. Acho que menos que isso não seria bom, porque afeta muito o preço relativo, porque tem muito investimento feito em cima de benefícios fiscais que vão deixar de existir e que é bom que a empresa consiga recuperar o seu investimento, tá certo? Então, para dar segurança jurídica para as empresas, é bom que o prazo não seja muito curto, mas ele incorporou o próprio modelo de gestão, atendeu a demanda que era da Receita Federal, não é a demanda dos estados, ou seja, ele incorporou uma série de fatores para atender ao governo federal e, ao mesmo tempo, incorporou algumas exceções setoriais que, volto a falar, não é o ideal, mas politicamente talvez seja o necessário para poder aprovar a reforma tributária, como, por exemplo, a possibilidade de um tratamento favorecido no caso de saúde, educação, transporte público coletivo, e poucos casos a mais, que eu acho que já mitiga muito
a resistência setorial à reforma tributária. Então, eu acho que do ponto de vista da construção de um modelo que seja eficiente e seja viável politicamente, considerando o conjunto de resistências, eu acho que o relator conseguiu avançar. O grande problema hoje parece ser exatamente a posição do governo, porque embora o relator tenha atendido a posição do governo, inclusive sem definir o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é uma demanda dos estados, que vai ter que ser definido lá na frente, mas pode ser um valor que seja aceitável para o governo. Apesar de fazer isso, o governo continua insistindo que quer uma reforma apenas dos tributos federais, fatiada, do qual a gente só conhece a proposta da CBS, da substituição de PIS e COFINS por essa contribuição sobre bens e serviços. O resto todo da proposta do governo a gente não conhece. Estão falando que vão mexer no imposto de renda, mas a gente não sabe qual é a proposta. Estão falando que vão substituir o IPI por um imposto seletivo, um imposto sobre pecado, como você falou, mas a gente não conhece a proposta. Estão falando que vai ter um processo de renegociação de dívidas tributárias, que pelo que entendi não é bem renegociação de dívida, é pegar assuntos, questões que estão com litígio tributário e tentar fazer uma negociação para encerrar elas mais rápido e o governo teria uma receita de curto prazo aí um pouco maior, e está incluindo na pauta dele também essa ideia de criar um imposto aí sobre movimentação financeira. Eles estão chamando de outro jeito, mas é uma CPMF. Vamos ser bem claro, por mais que eles digam que o nome é outro, para poder desonerar a folha. O problema é o seguinte: em vez do governo pegar uma proposta que está madura, eu acho que politicamente teria condições de ser aprovada, ele insiste numa linha de atuação em que eu acho que o custo político não é tão menor, porque o custo político de aprovar a CBS não é muito diferente do de aprovar uma reforma ampla, e que tem, na verdade, o agravante de ter um efeito positivo sobre a economia muito menor. Então, no fundo, eu acho que as condições políticas hoje existem. Agora, o que vai ser decisivo para poder se aproveitar essas condições políticas vai ser a posição do governo em relação à reforma tributária. A gente parte do princípio, eu acho que todos nós aqui, empresários, né, a gente parte do princípio que numa reforma tributária não vai ter aumento de impostos, já que a nossa carga tributária é muito alta, e vai ter uma simplificação do sistema tributário brasileiro. Tá? Eu tenho ouvido do ministro Paulo Guedes, né, ele falou várias vezes, em várias oportunidades que eu tive de ouvi-lo, né, ele falou que a PEC 45 ela ia aumentar a carga tributária. Né? Então, assim, a gente estima aqui que a englobar todos esses impostos estaria ali numa faixa entre 23% e 27%, ali no meio 25%. Mas o ministro Paulo Guedes falou que era muito maior do que isso. Inclusive, ele tinha até recentemente na sua equipe a Vanessa Canado, né? Ele fez esses cálculos internamente, ele disse que, inclusive, esses cálculos foram feitos na Receita Federal. Tá? Dentro dessa proposta da PEC 45, que hoje está nesse relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, não tem nenhum risco de aumentar a carga tributária atual, Apio? Não. Aliás, para alguém dizer que a PEC 45 aumenta a carga tributária, ou é porque desconhece o texto da PEC 45, ou é porque, na verdade, está querendo distorcer os fatos. Por quê? A PEC 45 ela é muito clara. Ela fala o seguinte: olha, eu vou criar o IBS, esse Imposto sobre Bens e Serviços, que substituiria PIS, COFINS, IPI, ICMS, SS. Vou ter 2 anos de teste que vai ser arrecadado com uma alíquota de 1%. O que você pagar de IBS, você compensa do que é devido de COFINS. Portanto, não tem, na prática, não tem efeito nenhum de aumentar a carga tributária para ninguém. E após esse período de teste, eu sei exatamente qual é o potencial de arrecadação do IBS. Eu sei que se 1% de alíquota eu arrecado X, eu sei quanto eu tenho que ter de alíquota para poder arrecadar Y, regra de 3 simples. E a partir daí faz uma transição em 8 anos em que a alíquota dos tributos atuais vai sendo progressivamente reduzida e a alíquota do IBS progressivamente elevada. Esse modelo permite você fazer a transição mantendo a carga tributária totalmente constante, por definição. Isso significa que não tem redistribuição de carga tributária? Tem redistribuição de carga tributária. Alguns setores vão pagar mais, alguns setores vão pagar menos, porque a ideia é uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. Mas, por definição, a carga tributária fica constante. O que eu acho engraçado é o governo vir falar que a PEC 45 aumenta a carga tributária, quando, na verdade, a proposta deles da CBS colocou lá, jogou uma alíquota de 12%, que todo mundo que faz conta tem certeza que aumenta a carga tributária,
sem apresentar memória de cálculo. A rigor, o governo deveria apresentar uma memória de cálculo para mostrar que os 12% que eles propuseram de alíquota para a CBS mantém a arrecadação. Não apresentaram. Apresentaram lá uma série de divagações, não sei o quê, mas não apresentaram os números, não apresentaram a conta. E todo mundo que faz conta tem certeza que essa alíquota aumenta a carga tributária. Então é muito engraçado o governo apresentar uma proposta que aumenta a carga tributária e criticar uma outra proposta que, por definição, mantém a carga tributária, embora redistribua setorialmente, dizendo que ela vai aumentar a carga tributária. Tem sim redistribuição setorial, isso é importante. Volto a falar, o IBS é um imposto sobre o consumo, porque ele é um IVA bem desenhado, então tem sim, no consumo, alguma mudança de preço relativo, é fato. No geral, serviços, consumo de serviço tende a ser um pouco mais tributado e o consumo de bens tende a ser um pouco menos tributado, principalmente de bens industriais, que são muito tributados hoje no Brasil. Agora, tem um ponto importante aqui, Roriz. Isso significa que o setor de serviços vai ser prejudicado? Não. Não significa. Esse é o ponto relevante. A gente tem um segundo estudo disponível também no site do Centro de Cidadania Fiscal, do Edson Domingos e da Débora Freire, em que via um modelo de equilíbrio geral com a matriz insumo-produto, eles mostram que, considerando hipóteses muito conservadoras de aumento da reforma, de impacto da reforma tributária sobre o aumento da produtividade, como eu falei, ele existe, hipóteses conservadoras, todos os setores da economia brasileira são beneficiados. Alguns são mais beneficiados, outros são menos? Sim, é verdade. A indústria é mais beneficiada? Sim, a indústria é mais beneficiada. Por quê? A indústria de transformação. Porque a indústria de transformação hoje não apenas é aquela que é mais prejudicada pela oneração dos investimentos, porque ela tem um custo de investimentos em termos de bem de capital maior do que os outros setores, como ela também é aquela que tem alíquotas incidentes sobre o consumo mais alta que os outros setores. Agora, por essas projeções, mesmo com alíquota uniforme, mesmo o consumo de saúde, educação, serviços pessoais aumentaria em relação à manutenção do sistema no formato atual. Por quê? Porque eles teriam aumento de preço relativo, sim, mas eles seriam beneficiados pelo aumento de renda da população. E quando a renda da população aumenta, o aumento na demanda de serviços tende a ser mais do que proporcional ao aumento da renda. Quer dizer, a elasticidade de renda da demanda de serviços é maior do que 1, é bem maior que 1, aliás, e, portanto, esses setores são exatamente aqueles que mais se beneficiam pelo aumento da renda que resulta da reforma tributária. E é isso que é interessante, quer dizer, a gente tem resistências setoriais, no Brasil ninguém quer perder 1 centímetro em relação ao que já tem de vantagens, tá certo? Mas a gente está mostrando que se a gente adotar uma regra uniforme para todo mundo ganha, sim. Tudo bem, a indústria ganha mais porque a indústria é mais prejudicada pelo sistema atual. Mas mesmo os setores que hoje são beneficiados por uma menor tributação ganham em termos de aumento da sua atividade. Esse é um ponto fundamental, Roriz. Ou a gente entende que a reforma tributária é um jogo de soma positiva, em que todo mundo ganha, no agregado todo mundo ganha, e como a gente mostrou, até setorialmente todo mundo ganha, embora de forma diferenciada, ou se você entende que a reforma tributária é um jogo de soma zero, em que o que um ganha o outro perde, esquece. Não tem equação política que resolva esse problema. Não dá para resolver isso politicamente. A razão de fazer a reforma tributária é exatamente porque é um jogo de soma positiva. É exatamente porque no agregado todos ganham. Só esse potencial de crescimento de 20% do PIB em 15 anos, você já responde a praticamente todos os setores, né? A gente tem que fazer uma reforma para o Brasil e não uma reforma para um determinado setor, né, Pi? Só complementando, Rori, só a última coisa, dizendo, essa avaliação de que todos os setores ganham, ele vem com um aumento do PIB potencial de 10 anos em 15 anos. Estou falando, a hipótese conservadora. Quando você bota os 20%, aí todo mundo ganha muito. Mas acho que é basicamente isso. Desculpe aí que eu te interrompi. Não, eu queria agradecer, Pia. Esse esclarecimento seu, ele vai, somente o empresário do interior, de todos os tamanhos, médio, pequeno, grande, que está espalhado aí pelo estado de São Paulo, tá? O pessoal do CIESP, então nós vamos levar isso para eles, e hoje, quando a gente faz uma reunião com os empresários, né, a primeira questão que aparece é a questão da reforma tributária. Então, nós precisamos de uma reforma tributária urgente, isso é a maior demanda que existe do empresário. Eu estou falando particularmente da indústria, mas eu estou convicto que nós precisamos de uma reforma tributária para o Brasil, o que é melhor para o Brasil. E, sem dúvida nenhuma, né, a indústria ela tem um papel muito importante para
para a gente poder voltar a crescer, aumentar a renda, etc. E eu acho que foi bastante esclarecedora aí a sua explanação, né? E vai ser muito útil aí para todos nós. Então, eu agradeço bastante aí você ter participado aí desse bate-papo aí com a gente, tá bom? Obrigado, eu que agradeço o convite, Roriz. Um abraço. Um abraço.